Falamos sobre o Palmeiras classificado, agora falaremos sobre o Botafogo. Aqui já tivemos um pitaco inicial, né? O Botafogo eliminado pela LDU. Estamos vendo imagens dos melhores momentos dessa partida e falando do confronto como um todo, né, Bastos? Faltou do Botafogo, né? Você falou um pouquinho, né, do jogo de ida, um gol muito rápido que deu aquela esperança de que o Botafogo pudesse construir uma vantagem importante jogando em casa, não aconteceu. Então, analisando como um todo, claro que tem um componente da altitude nesse jogo da volta, mas nos 180 minutos foram poucos segundos ali de esperança, de boas expectativas do torcedor alvinegro. Sim, se a gente buscar na memória o que aconteceu aqui no Newton Santos, Botafogo ainda tem um pênalti ali, talvez discutido com o Vitinho fez no finalzinho do jogo. Então, o Botafogo aqui, para mim, perdeu a sua classificação, porque a LDU não é um time, assim, tecnicamente, para ganhar do Botafogo de 2-0, por exemplo. O Botafogo ele sofreu muito ontem por conta da altitude, mas eu achei que os 3 volantes, por exemplo, não deu certo. O Botafogo muito exposto também defensivamente. Eu achei que as escolhas também na parte do ataque, quando você não tem bola, você precisa botar jogadores para que consiga reter bola, porque eu sei o quanto é difícil jogar em altitude, e se você não consegue ter a bola na parte da frente do campo, você vai estar sempre... E foi o que aconteceu com o Botafogo ontem. O Botafogo estava sempre correndo para trás, estava sempre perto do seu gol, o Botafogo tentava sair jogando. O John, algumas vezes, errou a saída de bola, por conta também da velocidade da bola. Para mim, errou o Ancelotinho, eu chamo de Ancelotinho, o David Ancelotti. Isso aí, errou para mim na escalação, porque eu começaria com o Arthur. O Arthur, por quê? Arthur Cabral lá na frente, para reter bola, para brigar pela segunda bola, o Botafogo conseguir lançar. Incomodar um pouco também, incomodar mais. Ele não poderia jogar o jogo todo, né? Então ele optou por ficar como opção do segundo tempo. Então, aí você bota o Arthur com já 2-0, tendo que buscar o resultado. Isso, para mim, a escolha de quem foi a campo ontem, para mim foi bem ruim, assim, falando sobre o trabalho do David Ancelotti, por conta dos jogadores que foram a campo. Talvez, se eles tivessem escolhido um jogador, uma estratégia melhor de jogo, o Botafogo também poderia ter perdido, mas de maneira diferente. A atitude dos jogadores foi bem ruim ontem. Então, e pegando o gancho no que você falou sobre o uso do Arthur Cabral e em que momento seria, né? Porque a gente sabia que ele não tinha condições de jogar 90 minutos, então você teria que escolher ou começar com ele ou terminar com ele. Cara, aí eu acho que o erro da escalação do David tá um pouco aí, porque quando você vai jogar na altitude, uma das coisas que mais se sabe aqui é que o segundo tempo do time brasileiro na altitude é sempre caótico. Porque é quando o cansaço pega. Sim. Né? Qual que é a questão da altitude? A altitude interfere na sua respiração, porque o ar é mais rarefeito, falta ar. Então, quem não está acostumado com aquilo, quando você está fazendo exercício físico ali, num espaço que você não tem tanto ar, você cansa mais rápido, né? Esse é o impacto da altitude, principalmente nos atletas que não estão ali, né, adaptados. Sendo assim, para mim, a aposta do Botafogo tinha que ser no primeiro tempo. A aposta do Botafogo tinha que ser ainda ontem no Redação eu falei isso, tinha que ser fazer 1-0 no primeiro tempo. Sim, entra no primeiro tempo, lógico, eu não estou falando para você entrar com toda a intensidade do mundo, porque você tem que dosar mesmo, você está na altitude, você tem que entender que você tem a vantagem. Tipo, não é nem sentar lá atrás, nem sair que nem um louco ali para frente, mas é jogar com inteligência, principalmente no primeiro tempo. Porque se você constrói uma vantagem no primeiro tempo, você teria o 2-0 para que ali na segunda etapa você conseguisse administrar mais. E eu acho que quando ele escala o time sem centroavante e com a trinca de volantes... Primeiro, a polêmica trinca, né? A polêmica trinca de volantes, que seria daí uma estratégia assim, beleza, eu vou ficar ali atrás para me defender, mas sair com a velocidade dos atacantes de mobilidade que ele escalou. Só que ele não teve esse escape. E eu acho que assim, você tem que considerar que você está, jogando na altitude, então seu primeiro tempo vai ser melhor. Isso é normal. Todo jogo de brasileiro que a gente vê na altitude primeiro tempo, normalmente se compete melhor, o segundo tempo é sempre o caos. E o Botafogo só teve alguma competição ali quando o jogador da LDU foi expulso. No final, segundo tempo. Não é porque o Botafogo reagiu na reta final do segundo tempo. Não, é que tinha um jogador a mais, aí ele conseguiu se sobressair. Então, para mim, a estratégia está errada nesse sentido. Até não sei se também pela falta de conhecimento de altitude. Porque eu acho que o erro de apostar no Arthur, por exemplo, na segunda etapa, isso foi um erro fundamental.
Aí uma vez, né, que ele opta por essa escalação, e aí até com a questão da trinca de volante, só mudou o sobrenome, né, que trocou o Danilo Barbosa pelo Danilo, atual reforço. Esse Danilo aí, né? Também Não, nível, né? Mudou a prateleira também, mas enfim, a brincadeira é que ele escalou também, começa uma partida com 3 volantes, e segundo o próprio David, na sua entrevista coletiva depois do jogo, a intenção não era o que aconteceu no primeiro tempo, era que o Botafogo tivesse a bola, conseguisse impedir, por exemplo, a chegada da LDU próxima da área, pensando nos cruzamentos, que eles conseguiram fazer, tanto é que saiu o primeiro gol. Aí, acho que a pergunta, e aí vem mais críticas a respeito do Ancelotti ontem, do Ancelotinho, né, das decisões dele ontem, Felipe, é porque uma vez que essa estratégia não funcionou, e estava claro ali, desde o primeiro gol, mas com poucos minutos de primeiro tempo que a estratégia não estava funcionando, mudar logo, né, perceber isso e fazer as modificações. E ele ainda volta para o segundo tempo com a mesma equipe. Eu acho que essa talvez tenha sido a maior crítica em relação a como o Botafogo viu o jogo de ontem, como ele pensou a estratégia para ontem. Eu acho que ele demorou muito a entender o que era o jogo do Botafogo ontem. Ontem não era um jogo de você sair jogando. Muitas das vezes eu entendo que você tem que sair jogando, manter posse de bola. Mas o Botafogo, para mim, tinha que jogar ontem. Quando o John tivesse a bola, jogar com a segunda bola. E se você tem o Savarino na frente, que é um jogador mais baixo, você tem Matheus Martins, que também não é um jogador que briga muito com a bola, você precisa botar jogadores com essa característica. E por isso, para mim, o erro na escalação, na entrada do jogo. Se você começa com o Arthur, você não consegue sair jogando, você tira seu time. Tanto que no primeiro tempo, a partir de 25 minutos, 30 minutos, ele fez isso. Mas ele não tinha um jogador referência lá na frente para manter a bola. O que acontecia? A bola batia e voltava, batia e voltava. E os jogadores do meio do campo do Botafogo ontem, os 3, né, o Marlon, o Alan e o Danilo, não foram bem. Sim. Assim, não foram bem no jogo. Muito por conta também da altitude, por conta de velocidade do jogo, velocidade da bola. Erraram muitos passes. Talvez não estarem acostumados a jogarem juntos. Erraram muitos passes e, assim, o Botafogo não conseguiu posse de bola. E quando você não consegue posse de bola no campo do adversário, você sendo visitante, você chegar mais perto do gol adversário, né? Então você tira seu time, joga, é um jogo mais direto, é um jogo mais físico. Com os jogadores da frente que foram a campo ontem, para mim não tinha como ele mudar essa estratégia. E volta do intervalo, para mim, erradamente de novo, porque se ele viu isso no primeiro tempo, e a gente viu que o Botafogo não conseguia manter posse de bola, ele volta com o mesmo time, e aí depois de alguns minutos ele faz a modificação. E aí tendo sofrido o segundo gol. Aí já é muito mais difícil você correr atrás. Eu deixo um destaque da entrada ontem do Jefinho. O Jefinho entrou muito bem no jogo, entrou movimentando, e é um jogador que a gente, o torcedor, a gente que gosta de futebol, a gente assiste futebol, ele precisa retomar a carreira dele. E ontem ele entrou muito bem no jogo. Se tem um alento pro torcedor do Botafogo ontem, é essa entrada do Jefinho. Para mim, entrou muito bem. E acho que dá pra gente fazer até uma análise mais ampla do Botafogo nessa temporada e até sem medo de soar oportunista, porque é algo que a gente fala aqui desde o começo do ano. Planejamento. Eu acho que perder os títulos acontece, nem o Real Madrid é campeão todo ano, mas o Botafogo, atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, na minha visão, em momento algum esteve perto de brigar por esses títulos. O Botafogo na Libertadores passou como segundo colocado do grupo e caiu fora de casa para um time muito inferior. A gente está falando disso, um Botafogo LDU. O Botafogo, mesmo ainda com um time em formação, acho que dá para a gente dizer que o time do Botafogo está sendo formado, porque, por exemplo, o Danilo acabou de chegar, ainda está se adaptando, entra no lugar do Gregory, que foi um jogador muito importante. Campeonato Brasileiro, o Botafogo está 14 pontos atrás do Flamengo. Então também já deu adeus a briga pelo título. Então acho que fica um pouco desse recado também, né, Renata? Claro, o ano passado foi histórico, mas é muito difícil você repetir a forma de analisar a sua temporada. O Botafogo montou um time no decorrer do ano também e fez contratações que mudaram o patamar da equipe. Esse ano, o Botafogo também remontou um time praticamente inteiro. Começa o ano sem treinador, né? Joga Recopa e Supercopa, meio que abdica desses 2 títulos que seriam inéditos para o clube, contrata um treinador depois de muito tempo e depois de uma derrota na prorrogação para um time forte também, outro concorrente a título no cenário brasileiro, que é o Palmeiras, demite o treinador, né, por conta de uma opção que ele fez, e essa opção, inclusive, foi a do David Ancelotti, que é o segundo técnico, digamos assim, do Botafogo nessa temporada. Então, acho que também fica isso de um planejamento ruim do Botafogo nessa temporada, não? 100%. Até porque quando você faz um planejamento ruim e ele dá certo, não significa que o seu planejamento está correto. Significa que, por acaso,
você deu sorte, você acertou no treinador, você acertou nas contratações pontuais que você fez. E aí todos os astros estavam ali convergindo para que você tivesse um ano absoluto como foi o ano do Botafogo no ano passado. Significa que vai dar sempre certo? Não. Muito pelo contrário, significa que se você conseguir fazer um planejamento melhor, talvez aí sim você vai estar brigando por títulos, se não sendo campeão de tudo todo ano, mas brigando por esses títulos até o final. Porque quando a gente pega Flamengo e Palmeiras, que são os times que todos os anos estão brigando, existe uma manutenção. Por mais que o Flamengo mude de treinador com maior frequência, o elenco ele vai sendo mantido e o Flamengo disputa as competições. E o Flamengo só não consegue mais sucesso porque ele tem um planejamento terrível de técnicos. Sim. Porque em termos de elenco, por ter muito dinheiro, ele consegue errar, né? Inclusive, gastando muito e mesmo que erre, ele acerta sempre, né? Tipo, porque erra num e aí de repente vai lá e tem base. Eu acho que ano a ano o Flamengo mantém uma base. Claro que tem mudanças. Não, e mantém uma base, e todas olha as contratações que o Flamengo fez agora no meio do ano. Samuel Lino, Saul, Jorginho. Jogadores são titulares hoje. Entendeu? A gente nem fala mais do Gerson, por exemplo. A gente achava que o Flamengo fosse sentir a ausência, a saída do Gerson, mas claro que é um jogador que era muito importante, era capitão desse time, mas o Flamengo consegue remontar por conta dessa base que o Flamengo tem também. E como a Renata falou, nem lembra, por exemplo, que contratou o Juninho, né? Exatamente, que errou, que entre aspas errou. No Botafogo, os que chegam têm que chegar com a régua do Almada e do Luiz Henrique para fazer a diferença. E, Bené, assim, o Igor Jesus foi um super acerto. Sim. Agora, é sempre que você vai fazer isso? Que vai chegar um jogador em julho, agosto e o cara vai ser o dono do time? Almada Foi o que aconteceu com o Almada. Botafogo no ano passado. Isso que a Renata está falando tem total razão. Porque o planejamento também no ano passado, para mim, foi ruim. Mas deu certo. Deu certo? Deu certo. Contratou o Arthur Jorge no meio do ano. Contratou o Almada no meio do ano. Contratou o Gregory, meio do ano. Exato. Contratou o Luiz Henrique, meio do ano. Aí só você vê... mas são jogadores que foram importantíssimos na arrancada para o Brasileiro e na Libertadores. Sim, vendeu a maioria dos jogadores importantes e hoje a reposição, eles achando... a gente vai abrir mão aqui no início do ano, palavra do próprio Textor, né? Sim. Não, no meio, o Carioca não é pra gente fazer nada e a Supercopa e a Recopa a gente vai ver o que vai acontecer. Perdeu três títulos e tentou, no meio do caminho, refazer seu time, achando que a fórmula do ano passado iria dar certo. Que pra mim o planejamento no ano passado foi errado. Deu certo. Porque venceu, obviamente. Aí no final, não, lógico que deu certo, venceu, mas vamos repetir esse ano. Tá dando errado. Então, e você pode terminar o ano do Botafogo no final de agosto, em meados de agosto, quando termina a próxima fase da Copa do Brasil. Porque se o Botafogo não classifica em cima do Vasco, vai ter o Brasileirão pela vai ter o frente, Campeonato com essa Brasileiro, que é diferença enorme. muito difícil. E aí numa briga por vaga na próxima Libertadores. Uma briga por Libertadores, mas dificilmente vai incomodar lá. Pode acontecer, né? Você pode ter uma arrancada. Mas é pouco provável. O ano... Então, o que eu acho que, assim, quando você abre mão de um semestre e aposta tudo no outro, pode dar tudo muito certo e pode dar tudo e a muito corrida, errado. A chance de dar errado, né? A corrida do Botafogo é muito maior. A corrida do Botafogo, obviamente, é pela Copa do Brasil. É um título inédito também. E é favorito no confronto. É favorito no confronto com o Vasco. Mas se o Botafogo, no final de agosto, a gente vê o que vai acontecendo na Copa do Brasil, o Botafogo corre para classificar para Libertadores no Brasileiro, mas se tudo não der certo pro Botafogo, o Botafogo está fora da Copa do Brasil hoje. Verdade. O Botafogo não classificou no Campeonato Carioca. O planejamento não deu certo, tá? Para 2025, o planejamento do Botafogo não deu certo. Tem os jogos da Copa do Brasil, é um título inédito, é favorito contra o Vasco, porque tem melhor time, tecnicamente. Mas se você for olhar um todo, o Botafogo não planejou bem. E o mais ousado desse planejamento é técnico, né? Que você não dá para confiar que vai chegar o técnico, acertar, montar o time, como foi o Arthur Jorge. Enfim, por enquanto, o David Ancelotti está tentando aí começar o trabalho dele no Botafogo, que enfrenta o Juventude nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro no Alfredo Jaconi. A gente trouxe um dado que o Juventude, jogando em casa, jogando em Caxias do Sul, é altamente favorito contra os times cariocas, viu? Uma freguesia danada dos times do Rio de Janeiro jogando em Caxias do Sul. Por exemplo, o Botafogo, a última vez que venceu o Juventude lá, venceu por 5-3. Esse jogo foi no Brasileirão de 1996. Portanto, quase 20, 96? quase 30 anos depois. Caraca.
A gente tem 96 quase amigo. 30 anos, amigo. A gente não vê o Botafogo vencer no Alfredo Jaconi ao todo. Desde então, 7 jogos, 3 vitórias do Juventude e 4 empates. E os outros, cariocas? O Flamengo. A última vez que venceu o Juventude lá, Brasileirão de 1997. Também quase 30 anos, 28 anos. 13 jogos, 7 vitórias do Juventude lá pra cá e 6 empates. Era a época do começo da carreira do Bastos, mais ou menos. 97? Eu tinha 7 anos. Era uma criança. Em 97 eu tinha 7 anos. A última derrota, por exemplo, do Juventude em casa pro Fluminense, Brasileirão de 2005. Essa é um pouco mais recente, tem 20 anos só. Tá um pouco mais já jovem. jogava, né? Felipe Bastos já estava começando a carreira. Começando a carreira. 7 jogos de lá pra cá, 4 vitórias do Juventude e 3 empates. O Vasco, um pouco mais recente, na Série B de 2009. Aí são menos confrontos, mas ainda assim, 2 jogos de lá pra cá, de 2009 pra cá, 2 vitórias do Juventude. Juventude é muito forte no Não, jogo. o Juventude está numa sequência muito importante com o Carpini também, porque era um time até que estava numa situação muito mais... A gente já olhava de uma situação quase irreversível, né, Renata? Mas é uma sequência importante em confrontos diretos, né? Essa última vitória contra o Vasco aproxima o Juventude, inclusive, né, do Vasco e de outras equipes, como o Santos também. Já tinha vencido o Corinthians, jogando em casa, mostrando a força do Alfredo Jaconi e buscou um empate muito importante contra o Vitória, então... Empate com uma menos. Exatamente, uma sequência importante para um time que briga lá na parte de baixo. Que vem embalado, né? E vai enfrentar um Botafogo que vem com esse copo de água fria. Balde de água fria. Desculpa, deu bug aqui na minha cabeça, estava buscando a expressão. Um balde de água fria da eliminação e com a dúvida sobre quem vai usar, quem não vai usar, porque quarta-feira tem um jogo contra o Botafogo. Exato. Contra o Vasco. Então, com certeza aí vai ter... O Ancelotinho aí vai precisar quebrar a cabeça para escalar esse time. Não sei se vai colocar o Arthur Cabral, se não, porque tá voltando. E aí, quantos minutos tem? Se vai apostar no descanso dele para poder jogar na quarta-feira mais tranquilo. Ele com certeza tem isso na cabeça, até porque o foco do Botafogo agora, apesar de ter o brasileiro, é assim, o brasileiro dificilmente vai disputar título. Então, ele vai precisar apostar suas fichas na Copa do Brasil. E o Juventude vem embalado, né? Sempre foi muito forte em casa, o Juventude. Mas agora que chega o Carpini, que resgata o futebol do Nenê tem sido importante de novo para esse time. O time está conseguiu não levar gols do Vasco, o time que é a pior defesa do campeonato e consegue ficar um jogo sem levar gols. Então é um time que está começando a ganhar confiança agora sobre o novo trabalho do Carpini. Não é um jogo fácil E a viagem também não é fácil, né? Exato. Caxias. E o Juventude, portanto, se reerguendo, voltando à disputa do Campeonato Brasileiro, a brigar pela permanência na Série A. Vamos falar de Brasileirão, então? O Glorioso terá pela frente o Juventude em um local que não está habituado a vencer. A última vitória do time carioca em Caxias do Sul foi em 1995, ano em que o Glorioso foi campeão brasileiro. Para este duelo, o técnico David Ancelotti deve mandar a campo o que tem de melhor, até mesmo por conta da eliminação na Libertadores na última quinta-feira. A partir de agora, o objetivo do Botafogo é de fechar o Brasileirão dentro do G4, além de lutar pelo título da Copa do Brasil. Eu tava dando um tempo, Hélio, para você se sentir mais em casa e tal, mas não vai ter jeito. Temos que falar dessa eliminação do atual campeão da Libertadores. Que loucura, né? Porque não foi só uma eliminação, foi uma eliminação, assim, dolorida. O que foi aquele gol? Pelo amor de Deus. Assim, vergonha alheia de assistir os melhores momentos desse jogo. Assistam. De chorar. Eu falei, meu Deus, botafoguense assistindo isso, tá louco, chora. Foi terrível, foi terrível. Não, porque a gente assistiu o conjunto da obra, né? Então, o que eu tô falando, cara, o Botafogo jogou 14 segundos no jogo passado e deu uma euforia tremenda, a gente achou que ia golear o LDU a partir daquele gol relâmpago e o que a gente viu foi o LDU pressionando o Botafogo, quase empatando tal, a gente conseguiu segurar esse 1-0, um placar magérrimo para levar para uma altitude, e ainda mais nessa situação, um time instável, um time que ainda não está entrosado, com um técnico que nunca foi em altitude, o Ancelotti não conhece essa situação de jogo, enfim, e ele teve uma atitude, uma estratégia muito equivocada de segurar
um resultado de 1-0, entendeu? Então, quer dizer, a vantagem de 1-0 ela durou 6 minutos apenas. Foi um horror. O Botafogo com muito erro de passe, já temos assim uma série de dificuldades na formação da zaga, todo mundo quebrado, todo mundo no departamento médico, aí tem que improvisar o lateral Marçal, botar ele como zagueiro, enfim. E aí o que a gente tinha de garantido que era uma zaga segura, você começa a ter uma peneira ali, não consegue sair jogando bola. A ideia de você sair tocando a bola, que foi o que encantou o Botafogo no ano passado, foi completamente esquecido. No primeiro tempo, o John só chutava a bola dando chutão para frente, chutão para frente, e a bola vinha de volta, enfim, e todo mundo acuado no nosso campo, o LDU botando todo o seu time no campo da gente. Então foi uma coisa horrível, uma coisa horrível. E aí, enfim, foi tão ruim que ninguém reclamou do fato de que o escanteio que deu início ao segundo gol na verdade, era um tiro de meta, enfim. Mas a situação do Botafogo jogou tão mal que isso aí acabou passando despercebido, foi pouco comentado, entendeu? Na verdade, esse não foi o problema. O problema foi que a gente jogou muito mal. E digo, se a gente passasse dessa etapa agora, eu acho que a gente não sobreviveria na próxima etapa, entendeu? Não sobreviveria nas quartas, porque a gente está numa situação muito instável, muito difícil de confiar no time do Botafogo como está hoje, sabe? No meu entender, a gente tem que brigar pela Copa do Brasil e é o que temos para 2025. Cara, eu tô com um ranço, né, do Ancelotinho, eu tô cansado de falar aqui dele. Mas não dá pra gente colocar só na culpa dele, né? Eu acho que tem muito peso na diretoria dessa eliminação. E aí já vi muito botafoguense perguntando se era a hora mesmo do Renato Paiva ter sido mandado embora, se não foi precipitado, Danilo. Quanto a isso aí, Vai lá, Hélio. Eu achei que a demissão do Renato Paiva ela veio no momento certo ali, foi uma coisa curiosa, porque foi o técnico que talvez, até agora foi o técnico que deu a nossa maior alegria de 2025, que foi ganhar do PSG, mas ele estava montando um time ali de uma forma muito acuada, muito amedrontado, sabe? E assim foi. Já no Seattle Sounders, depois foi também contra o Palmeiras, já tinha sido contra o Atlético de Madrid, enfim, estava anunciando que seria assim. Agora, a questão é a seguinte: como que nós jogamos contra o LDU? Nós jogamos exatamente da maneira que o Renato Paiva montava, sabe? Um time atrás, esperando uma oportunidade para fazer um contra-ataque. Então, quer dizer, a gente... Eu gostei da demissão do Renato Paiva, mas até agora o Ancelotti não conseguiu apresentar algo que fosse à frente do Renato Paiva. Essa que é a grande questão, entendeu? Enfim, eu não gosto de ficar criticando quem está lá, porque eu quero que as coisas deem certo, mas no momento, e eu não sei exatamente se o problema recai todo nas costas do Ancelotti, sabe? Eu acho que a gente tem esse modelo, a gente ainda tem que se acostumar com esse modelo desse rodízio total de jogadores o tempo todo, que a gente não consegue criar um grupo, entrosar esse grupo, sabe? Enfim, a gente tá renovando o time, o Jair não chegou a fazer um ano no Botafogo e já foi embora. Essa coisa assim de o cara começou a despontar e você tem que vender, para nós torcedores, isso é terrível, sabe? Eu fico completamente frustrado de, por exemplo, nunca ter conseguido assistir o time que foi campeão em 2024, uma partida que fosse, entendeu? Já não tinha mais.
Então, é um modelo complicado pra caramba, sabe? E não podemos esquecer que todo esse bastidor conturbado que a gente está vivendo, obviamente que acaba tendo reflexo no campo, né? Também tem essa questão, né? Não tem como esconder isso, sabe? A gente não sabe quem é o dono do Botafogo hoje. De fato o Textor? É a Eagle? Vai ser um outro cara? É o Grego? Enfim, quem é que está lá no comando do Botafogo, sabe? É uma coisa bem complicada isso. O Evandro Ruelis está falando aqui, Danilo, a culpa é dos jogadores, pô, o técnico não joga. Meu amigo, você viu esse jogo do Botafogo? Não tinha um propósito técnico ali, parecia que eles nunca tinham treinado juntos, Danilo. Então, eu acho que a eliminação hoje do Botafogo, ela acaba sendo um resultado que a gente pode falar que assim, acumula um monte de coisa, né? Então, tem o fato de o Botafogo mudar muito o time e achar que a temporada começa depois. Isso afeta, obviamente, entrosamento, a opção. Aí depois, quando você começa a ter um esqueleto de time, muda o treinador. Um treinador que nunca tinha sido técnico de verdade, que era auxiliar até então. E que então ia ter desafios normais de um primeiro trabalho como comandante e não como auxiliar. Para piorar, o cara não conhecia a altitude. Então, assim, foram vários pequenos erros que acabam terminando na eliminação de hoje. Eu nem acho, inclusive, que a gente pode falar, nossa, o Botafogo sofreu com altitude, hein? Sabe aquelas vezes que a gente tem jogo que vê jogador brasileiro caído, fora do gramado, com balão de oxigênio? Eu não senti isso, até porque o melhor momento do Botafogo foi ali nos 10, 15 minutos finais, que é normalmente quando os brasileiros estão caindo, né? E, na verdade, o Botafogo começou a pressionar o time ali, um pouco depois das trocas do Ancelotinho, inclusive, na entrada do Montoro e tal. O Vitinho perdeu um gol cara a cara, que, aliás, perdeu um bem parecido no Mundial também, que eu vi botafoguense comparando lá na internet, no Twitter, aqui a comparação. Então, eu acho que não tem um só culpado dessa eliminação, mas se eu fosse escolher um, se eu tivesse obrigado, não pudesse ficar no muro, eu escolheria o Textor. Pelo planejamento ruim, pela mudança do time toda hora. Não é porque no ano passado deu certo, quando você vai e faz uma super janela no meio do ano e o Botafogo virou outra equipe e ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores e que foi o time do ano, que toda vez essa receita funciona. Não dá para achar que toda vez a receita vai ser única. E o Textor apostou nisso. Então eu acho que, para mim, o principal culpado aí, se eu tivesse que escolher um, seria o Textor e não o Ancelotinho, até porque o Ancelotinho está no 10º jogo dele aí no comando. Claro que ele tem defeitos, claro que ele tem problemas, acho que ele demorou a mexer na partida de hoje, mas no final, como eu disse, esse é um resultado que acumula um monte de erro, um monte de pequeno erro que termina nesse grande problema que é o atual campeão da Libertadores cair nas oitavas de final para um time que, vamos falar a verdade, o Botafogo, se tivesse pressionado, jogado um pouco mais concentrado, tinha resolvido o jogo no Newton Santos, não precisava nem sofrer na altitude. Verdade. Perfeito, a eliminação começou lá, né, quando fez um gol e mais nada. Eu tô com você nessa, Danilo, eu acho que a gente tem que falar do Textor nesse momento, porque essa coisa de montar e desmontar todo ano, o time não encaixou ainda. A gente, como o Hélio falou no começo do programa, o ano pro Botafogo não começou e a gente já tá em agosto. O Vitor de Menezes mandou mais um superchat. Obrigada, Vitor. Ele diz aqui, a demissão do Paiva foi acertada. É só ver o trabalho pífio dele no Fortaleza. O maior problema foi a demora do Textor em ter um técnico e planejar. O Textor não me parece um cara muito bom em planejamento, Yara. Eu acho que ele fica entre as empresas dele, né? Eu não sei se ele defende o Botafogo em si, ou ele tenta fazer um negócio para girar, para aproveitar jogador de um lado, trazer para cá. Eu acho que... E aí entra em confusão, gosta de entrar em polêmica, vira um fanfarrão muitas vezes, né? Eu acho que é uma postura complicada. Mas falando sobre culpa, eu vi que o Marlon Freitas até deu uma declaração falando que ele se coloca como culpado pela oportunidade perdida, porque ele teve chance de marcar. Eu acho assim, Domi, não tem como você achar um culpado quando o Hélio vem e fala assim, o ano do Botafogo não é bom. Então, assim, é um todo, né? Então, é a diretoria, é o Textor, e aí tudo vai
pirâmide que vai acontecendo e vai desencadeando. E aí o resultado a gente acaba por ver em campo. Então não é um jogador, o Savarino não tá rendendo como já rendeu, o time foi desmontado. Eu acho que é uma somatória de tudo isso que foi acontecendo, né? Acho que o Arthur Jorge tá todo mundo com saudades, né? Então, eu acho que tudo foi acontecendo e o Botafogo foi perdendo a sua essência, foi perdendo seus jogadores, aí a diretoria virou uma bagunça, e aí até achar as peças para se encaixarem, e aí a torcida também não aceita e de repente, né, já fica mais exaltada. Mas eu acho que o Botafogo em si, pelo primeiro jogo que fez, eu não sei, Wellington, você tava com aquela grande esperança de que o Botafogo ia se classificar e ia ser um jogo maravilhoso? Eu achava que o Botafogo ia se classificar, entendeu? Eu achava, não assim, eu achava que tinha chance de se classificar, mas quando eu fui para o Newton Santos na semana passada, eu fui com essa expectativa. Quando o Botafogo fez 1-0, então eu falei, caraca, agora a coisa vai, não sei o quê. Quando foi só 1-0, aí eu já comecei a falar, pô, mas como é que vai ser isso? Mas, de qualquer maneira, eu achava que a gente tinha condição de passar pelas oitavas, pelo menos, entendeu? Mas é isso, cara. O fato do Ancelotinho ser um técnico, a primeira vez que ele está treinando um time de verdade e tal, isso para mim não é a questão, porque você vê, o Felipe Luiz. É o técnico do Flamengo também. O primeiro time que ele pegou foi o Flamengo, e já pegou bem e tudo. Não é, a questão não Mas tá eu acho que é aí. Mas o diferente, né? O Botafogo. Felipe Luiz saiu do Flamengo, é brasileiro, conhece uma altitude, sabe o que é jogar uma Libertadores. O Ancelotti caiu de paraquedas ali, do nada. Mas eu Mas aí digo foi uma assim. coisa acertada, né, Domi? Pode ir, Ellen. Não, o que eu tô falando assim, que primeira vez que ele tá treinando um time, ele podia errar bastante também, não ter, entendeu? Eu acho que essa não é a questão. Eu acho que a questão é justamente esse conjunto que o Botafogo acabou montando para esse ano, sabe? Que já começou abrindo mão da pré-temporada e aí você troca peças que eram fundamentais, entendeu? Tudo bem, eles valorizaram, não tinha como segurar, mas você perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Igor Jesus, pô, sabe, perdeu o Almada, sabe? É difícil de você acreditar que você, em pouco tempo, substituiria esses caras com jogadores do mesmo nível. Entendeu? E foi o que aconteceu. O Scout não conseguiu achar jogadores no mesmo nível. Saíram muito melhores do que os que entraram. Entendeu? São bons jogadores os que estão por aí? São bons jogadores. Precisa de tempo para se entrosar e tudo mais. Mas eu acho que a questão toda é que você tem vários fatores que se acumularam e resultou no que nós vimos hoje na altitude lá em Quito, sabe? Que, enfim. Mas, Hélio, Também eu não vi um grande sofrimento da altitude, né? Quito é diferente da Bolívia, por exemplo, sabe? Que é muito mais alto, muito mais complicado, entendeu? Eu subi o Monte Roraima no ano passado, não sou nenhum jogador, não sou nenhum jovem, entendeu? Subi o Monte Roraima, uma caminhada braba e não precisei levar nenhum balão de oxigênio. E a mesma altitude de Quito, 2.800 metros. Então, acho que a questão não está aí, entendeu? E como disse o Lavieri, pô, se fosse esse o problema, o melhor rendimento do Botafogo não seria no final do jogo, e sim no começo, entende? Mas então, quer dizer, ele melhorou ali por uma questão da montagem do time, né? Eu acho que nesse aspecto o Ancelotti demorou muito para se tocar, entendeu? Foi mudar o time quando já estava 2-0, pelo amor de Deus, né? Sabe? Com 1-0 já tinha que ter acendido uma luz amarela ali e fazer alguma mexida. O Renato Paiva, quando foi demitido, o John Textor falou que um dos motivos é que ele abriu mão da forma ofensiva de jogar. Hoje a gente também não viu essa forma ofensiva, também foram 3 volantes. Você acha que ele pode rodar o Ancelotinho?
Não, eu acho que ele vai ter mais paciência com o Ancelotti, até porque a gente já são muitas peças para muitas variáveis que ele tem que mexer assim. Eu acho que ele está mais preocupado em arrumar um bom contador. E aí, Danilo, fica mais tempo? Sim ou não? Fica mais tempo, e é mais ou menos por aí. Eu acho que a cabeça do Textor agora tá em tentar resolver os pepinos dele ali para saber se ele vai poder ou não continuar com o Botafogo, se ele vai abrir a nova empresa dele lá nas Ilhas Caimã, ou se vai continuar brigando com os proprietários lá que estão hoje com o Lyon e que estão entrando na justiça contra ele. Ele está inclusive na justiça no Rio de Janeiro para tentar também se livrar da Igor. Enfim, eu acho que o Textor, a última coisa que ele quer agora é mais um problema para resolver. Vai deixar para o Ancelotinho ali se concentrar. Imagino eu que o Botafogo vá concentrar as forças na Copa do Brasil e colocar o G4 como um plano do Brasileirão. Eu acho que esse é o cenário, considerando até como que está o Botafogo agora, né? O Botafogo está, acho que 11, 12 pontos atrás do Flamengo. Precisa até confirmar aqui, ó, vou até olhar aqui rapidinho. Tá 29 a 43, 14 pontos. Então, assim, é difícil, né, brigar pelo título. A briga pelo título tá descartado, na minha opinião, tá descartado. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o Botafogo tá lutando pela Copa do Brasil e ficar no G4. Isso ainda é viável. E assim, eu não, por mais que mesmo nos chats aqui dos botafoguenses, as pessoas ficam irritadas com um Ancelotinho, mas assim, nesse momento, você trocar de técnico de novo, eu acho que não é solução. Eu acho que só gera mais instabilidade e tudo que a gente não precisa no momento é mais instabilidade. Perfeito, Hélio. Vou chamar... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.